Vamos lá? Boa noite. Bora de Paracleto. Lembrando a nossa matéria, teologia sistemática. Se divide em 3. A gente já falou sobre Deus, sobre Jesus Cristo e agora a gente vai começar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Ok? Então agora a gente vai vir com aulas só sobre o Espírito Santo. Essa matéria se chama Paracletologia. Por quê? Paracleto significa consolador, ajudador, advogado. E não é isso que o Espírito Santo ele é para gente? Então, paracletologia, estudo sobre o Espírito Santo. Amém? Com exceção das epístolas de 2ª e 3ª João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. A gente vai encontrar falando sobre isso, tá? Só tem 2 exceções, que é na 2ª e na 3ª carta de João. No restante, todas as cartas, todos os evangelhos vão falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Tá? É por isso que é uma matéria importante da gente aprender. Segunda coisa para a gente saber também, é um ministério muito rico e diversificado. A gente vai ver quanta coisa que o Espírito Santo ele faz e promove em nossas vidas, tá bom? A gente vai falar agora sobre os nomes do Espírito Santo, tá? Tem um bocado de nome, então anota aí direitinho. O primeiro nome é Espírito de Deus. Por que Espírito de Deus? É como se fosse um executivo da divindade, quando a gente dá esse nome para o Espírito Santo, de Espírito de Deus. Né? O que é um executivo em uma empresa? É a observação aqui que a apostila dá para a gente. É aquele camarada que ele tem a função de executar as atividades que a empresa propõe que ele faça. Qualquer atividade, né? Ele é um executivo. Eu sou um executivo, sei lá, não tá vindo agora assim, de uma empresa aí. E me promoveram como executivo a elaborar tal produto, a apresentar tal proposta. Então ele vai lá e ele vai fazer com toda a dedicação, tentando de alguma forma agradar o seu patrão. É mais ou menos isso que funciona o Espírito de Deus. Ele é o executivo dentro dessa divindade. Lembra do copo? Vamos de novo falar do copo, divindade. O copo, sorinho, açúcar, sal, misturou na água, divindade, né? Supomos que a água é Jesus, o sal é Jesus, a água é Deus e o açúcar é o Espírito Santo. Eu não sei quem é nesse soro espiritual, mas eu sei que o copo, que o vidro, que o recipiente que vai abrigar essas 3 pessoas é a divindade. Então, na divindade, o Espírito de Deus, ele é o executivo de Deus, é aquele que faz, né, os projetos de Deus. E qual o maior projeto que o Espírito Santo faz na esfera espiritual, na divindade? O que ele faz? Converte os pecadores, santificando e sustentando os cristãos. Correto? Lembra quando a gente fala isso? Que eu não tenho poder? Eu falo muito isso quando a gente está evangelizando jovens, que a gente não tem o poder de convencer, de levar aquele jovem para Cristo. A gente vai evangelizar, vai jogar a sementinha igual um semeador, mas a proposta de fazer com que aquele jovem ele venha se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus e buscar se santificar é do Espírito de Deus. Esse executivo aí, ele tem essa função, tá? Dentro ainda desse tema, desse nome, né, Espírito de Deus, a gente vai falar que esse Espírito ele tem atributos, tá? Como ele é um Espírito de Deus, então ele tem 4 atributos de Deus. Ele é eterno, onipotente, onisciente e onipresente, tá? Então também o Espírito Santo vai de eternidade a eternidade, sabe de tudo, está em todos os lugares e é o próprio poder, né? Que a gente já aprendeu aqui que não tem o poder. Ele é o próprio poder.
tá bom? É uma referência que eu deixo para depois vocês refletirem. Romanos 8, 11, tá bom? Aí vamos lá. Ainda falando sobre o Espírito de Deus, a gente aprendeu que o Espírito de Deus ele é executivo da divindade. Ele também é uma pessoa. Aí vamos lá, é isso que eu quero falar com vocês sobre determinadas. Ai, meu Deus. É antiético a gente falar nome de igreja, a gente aprende muito isso em teologia. Pregar assim de púlpito e falar o nome da igreja A, B, C. Então eu não vou falar por uma questão de ética. Mas tem algumas denominações, algumas igrejas, né, que elas acreditam que o Espírito Santo, ele é uma força. Só que ele não é uma força, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é uma pessoa. É óbvio que existe algumas descrições que são meramente pela operação que o Espírito Santo atua. A gente vai ouvir falar sobre sopro, né? Ele é o sopro que preenche, ele é a unção que unge, ele é o fogo que ilumina e que aquece, é a água que é derramada, ele é o dom do qual todos participam, mas isso é meramente uma descrição do que ele opera como pessoa. O que ele faz como pessoa? Aí vamos lá. Eu elaborei aqui. Primeiro, como pessoa, ele é a Trindade. Então, como pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, certo? Trindade, divindade, Pai, Filho, Espírito Santo, certo? Esse assunto acho que a gente já frisou bastante ele nas outras matérias, nos outros vídeos, então acho que vocês entenderam bem. Então, primeiro, ele é a Trindade, primeira questão. Segundo, ele tem ele tem conhecimento. Vocês vão encontrar isso em primeira. Eu não vou falar, eu vou falar as referências. Depois uma colega de vocês se ofereceu no privado para mim, porque sabe assim da minha correria do dia a dia, se ofereceu de colocar essas referências a cada estudo. Então eu vou mandar essas referências para ela e ela vai editar direitinho para mim e vai escrever para vocês, tá bom, amores? Então eu vou só falar a referência e depois vocês conferem. Então o Espírito Santo ele é Trindade. A gente precisa esmiuçar isso, Mateus 3, 16 e 17, aonde ele é Trindade, né? Que é nítido, batismo de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso, eu não vou falar de novo. Segundo, ele tem conhecimento. Segunda carta aos Coríntios 2:10. Terceiro, ele tem sentimento. Efésios 4:30. Já ouviu falar que ele se entristece? Quarto, ele tem vontade. 1 Coríntios 12:11. Quinto, a mente dele, né? Ele pensa, ele tem raciocínio. Você vai ver isso lá em Romanos 8:27. Ele também revela, 2 Pedro 1:21. Ele ensina, João 14:26. Ele clama, Gálatas 4:6. Ele intercede, Romanos 8:26. Ele fala, Apocalipse 2:7. Ele ordena, Atos 16, 6 e 7, e ele testifica, João 15, 26. Então, isso tudo aqui fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí eu vou falar uma coisa com vocês sobre aquela denominação que eu falei, que eu não quis dizer o nome, que acredita que o Espírito Santo ele é uma força. Força tem vontade, força tem sentimento, força revela alguma coisa, ensina, clama, intercede, tem conhecimento, né? Ordena, testifica de algo. Então daí a gente já consegue desmistificar, né? Ou condenar ou debater com essa outra denominação, essa outra linha de raciocínio. O Espírito Santo ele é uma pessoa, meu querido, ele não é uma força. Porque como é que uma força pode ter tantas qualidades que só pertencem à pessoa, né? A alguém, a eu e você. Eu intercedo por alguém, eu tenho entendimento, eu clamo por alguém, eu tenho sentimento, eu choro quando alguém está triste, eu fico alegre com a vitória de alguém, né? Então ele é uma pessoa.
Outra questão a gente tratar como o Espírito de Deus é que ele tem personalidade, e a personalidade dele é diferente e separada de Deus. Como é que a gente entende isso? O Espírito, ele procede de Deus, a gente sabe disso. Foi enviado por Deus. Ele é um dom de Deus aos homens. No entanto, o Espírito, ele não é independente de Deus. Ele representa o único Deus. Só que ele opera nas esferas de pensamento, vontade e atividade de nós seres humanos. Ou seja, apesar do Espírito Santo, a gente tratar ele como Deus, como ele fazer parte da divindade, ele age de uma forma diferente, né? Explicando de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Essa personalidade dele é diferente, separada de Deus. É ele que vai atuar na nossa cabeça. Lembra quando a gente fala? Pede ao Espírito Santo para purificar a sua mente, jovem. Tem uma passagem que até fala isso, que o jovem deve purificar a mente dele, né? Então ele age em quê? Na nossa vontade. Quando ele trabalha na nossa mente, ele age em quê? Nas nossas atividades. Eu vou pensar, eu peco ou eu não peco? É o Espírito Santo que, quando a gente está próximo dele, ele vai dizer: não, não peca, não. Não perde tua salvação, não. Não perde tua bênção por causa de 1 minuto, de 1 segundo, de uma atitude errada, quer seja em palavras, ações e pensamentos. Entendeu? Beleza? Vou finalizar esse vídeo para a gente continuar com outros vídeos. A gente está falando dos nomes do Espírito Santo. O primeiro nome é o Espírito Santo de Deus. Ele é executivo de Deus. Ele é pessoa e ele tem uma personalidade diferente e separada de Deus. O que ele faz, Deus não faz. O que ele faz? Atua dentro da nossa cabeça e quando ele entra no nosso pensamento, ele age nas nossas vontades e nas nossas atividades, para que a gente não venha fazer nada de errado, ok?